E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje é dia de História Geral para a gente falar aí sobre a questão dos Balcãs, ou da Península Balcânica, como antecedente da Primeira Guerra Mundial. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo para ajudar o canal a crescer, pois tem História Geral, Brasil, Filosofia, Sociologia, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Vamos lá então, gente. Primeira coisa, o que é a Península Balcânica, mais conhecida como os Balcãs? Que a gente vai falar sobre a questão dos Balcãs, que é algo que todo mundo sabe, que sempre se relaciona principalmente aos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Vocês perceberam que a gente está trabalhando sobre guerras, né, que envolvem a Primeira Guerra Mundial ainda antes de chegar. Hoje a gente chega, tá? Que é uma reivindicação não, é um pedido aqui para vocês aqui no canal, para falar detalhadamente de Primeira Guerra Mundial. Então tudo que a gente falou até agora de conflitos do Japão, da Rússia, estão ligados à Primeira Guerra Mundial. E agora a gente aprofunda mais, a gente chega ali. Primeira coisa, a questão da Península Balcânica. A Península Balcânica é uma região localizada no sudeste, né, da Europa, e que vai hoje ter, se a gente for pegar hoje, pensar em hoje, ela teria hoje seria a região da Grécia, a região da Sérvia, Montenegro, até a região onde se localiza a Turquia, que você sabe que a Turquia é um ponto de passagem, né, entre a Europa e a Ásia, o continente asiático, tá? Então, logicamente, que você sabe, por se tratar de uma região extremamente estratégica, geograficamente, já foi palco de vários conflitos desde a antiguidade. Então, é uma região de passagem, de ligação entre o continente europeu ao continente asiático por terra, certo? Ali você passa, logicamente, pelo Estreito de Bósforo, né? Ali na Turquia, né? Que vai ligar, de fato, a parte da Turquia que a gente considera, fala que a Turquia ela tem uma parte Europa e uma parte Ásia, é justamente ali. Mas pensa também que ali, durante muito tempo, durante períodos da Idade Antiga e da Idade Média, ali você tinha relação com o Mar Mediterrâneo, né? Região importante para comércio nos tempos antigos, e na Idade Média também sendo um grande foco, inclusive, para as cruzadas, para se chegar a Constantinopla. Então, eu acho que só esse ponto que eu estou colocando para vocês de introdução à questão geográfica, aos limites geográficos da Península Balcânica, já mostram a sua importância estratégica. Imagina quando a gente chegar lá no século XIX/século XX. Pois bem, desde o século XVI, tá? A gente não vai ficar indo tão longe, mas é importante que vocês saibam. Desde o século XVI, a região ela estava dominada desde os tempos, já um pouco antes até, os conflitos que vinham desde o século depois das cruzadas, a região estava dominada pelo Império Otomano, que a gente pode também considerar e chamar de Império Turco-Otomano, que corresponde hoje, que seria, ele acabou, que seria o resto seria, né, o resquício seria a atual Turquia, que dominava a região. E no século XIX, a gente passou a ter guerras de independência ali na região da Península Balcânica contra o Império Otomano. E dali começaram a surgir países, como a gente vai identificar a Montenegro, como a gente vai identificar a Sérvia. E em 2012, já entrando no século XX, é criada, importante passo aí, é criada a famosa Liga Balcânica, principalmente ali por Sérvia, tá, o Reino da Sérvia. A gente vai ter também a Bulgária, a gente vai ter a Grécia e a gente vai ter Montenegro. E qual o objetivo da Liga Balcânica? Continuar fazendo esse processo de independência que iniciou no século XIX, tá? Na segunda metade do século XIX, reduzir o espaço do território do Império Otomano, né? Então vai ser uma guerra que vão ter interesses, né? Que vão iniciar uma guerra que é a chamada a Primeira Guerra Balcânica contra o Império Otomano. Então, às vezes a gente fala aqui contra a Turquia. Entendam que a Turquia, nesse período, identificado como Império Turco-Otomano ou Império Otomano, tá? Então, essa Liga Balcânica vai tentar continuar fazendo esses processos de independência contra o Império Otomano, conquistar territórios e reduzir cada vez mais o Império Otomano. E eles vão conseguir? Sim. Essa guerra vai durar de 1912, a Primeira Guerra Balcânica, até 1913, tá? Um dos fatores importantes que fizeram com que eles conseguissem
conquistar territórios e reduzir cada vez mais o território do Império Otomano, que hoje fica muito próximo do que seria a Turquia, que foi um império grande, hoje é uma região bem menor, não é mais um império, foi porque a própria Turquia, né, o próprio Império Otomano já estava envolvido em uma guerra desde 1911, que era a Guerra Ítalo-Turca, que era uma guerra contra a Itália. Né, que aí já são outros 500, já é do outro lado. A Itália também, que era um país jovem, né, que era um país novo, que estava buscando crescer territorialmente também. E essa guerra foi na Líbia, né, foi um conflito pelo território da Líbia, no norte da África. Então o Império Turco-Otomano, ele já estava envolvido em uma guerra, então ele já estava desgastado, e aí ele vai ter que lutar sozinho contra uma força, né? Uma força que é a Liga Balcânica. E ele acaba saindo derrotado. Ok, após a guerra, então, você teve essa redução do Império Turco-Otomano, ele deixou de ter influência na região da Península Balcânica, ou grande parte da Península Balcânica, certo? Então, aí os países ligados à Península, à Liga Balcânica, que eu falei para vocês, Sérvia, Montenegro, Grécia, a Bulgária, vai entrar a Romênia também, eles vão entrar num conflito agora, a partir de 1913, depois de derrotar o Império Turco-Otomano, para discutir quais serão agora os limites territoriais desses países da Península Balcânica, certo? E aí, daí, a gente vai ter a assinatura em 1913 do Tratado de Bucareste. É o tratado que vai definir as divisões territoriais entre os países, esses países aí da antiga Liga Balcânica. E é interessante notar também que dali surge inclusive um estado independente, que vai ser o estado da Albânia. Então, de certa forma, agora eles estão saindo dessa dependência, desse domínio do Império Turco-Otomano, fizeram conflitos entre eles após isso, mas também agora estão assinando um tratado para definir limites territoriais, certo? Só que eles não estão livres da guerra, né? Na verdade, eles não estão em paz. Por quê? Porque com a derrota do Império Turco-Otomano, tem um outro império que a gente precisa notar aí, a gente vai se aproximando da Primeira Guerra Mundial. A gente está falando de um grande império da época, que é o Império Austro-Húngaro, ou, se vocês quiserem chamar de Áustria-Hungria, que aproveitou também a fraqueza ou a derrota do Império Turco-Otomano na região para tentar também dominar as rotas da Península Balcânica. Como eu falei para vocês, é uma posição geograficamente importante, estratégica, ainda mais se a gente pensar no imperialismo. Lembra que eu falo história, conecta as coisas, nada é à toa? A região é a região de passagem para o imperialismo europeu até o continente asiático e também o africano. Então, o Império Austro-Húngaro, ele vai aproveitar dessa fraqueza do Império Turco-Otomano, saiu derrotado ali, e aí ele vai se aproveitar, ele está em crescimento, o Império Austro-Húngaro, e vai tentar dominar a região também. Então, os países ali da Península Balcânica acabaram de se livrar do Império Turco-Otomano, agora vão ter que lidar com os interesses do Império Austro-Húngaro, certo? Só que, aí é um pouco complicado, porque o Império Austro-Húngaro, ele tem um outro inimigo além agora, né, para tentar dominar os países aí da Península Balcânica, que é a Rússia. A Rússia apoiava os interesses de independência dos países da Península Balcânica, dos países eslavos, né, que a gente está falando de etnia eslava, né, a maior parte ali você tem ainda grupos dessa etnia eslava na Península Balcânica. A Rússia também tinha os seus interesses imperialistas. Não era a Rússia, na verdade era o Império Russo ou o Império da Rússia. Então, o que vocês podem perceber é que está todo mundo de olho ali na Península Balcânica. Saiu o Império Turco-Otomano, agora vem o interesse do Império Austro-Húngaro. A Rússia se coloca defensora dos países ali da Península Balcânica contra o Império Austro-Húngaro. Mas a Rússia também tem interesses de rota, né, territoriais ali na região. Ainda mais porque a Rússia era uma inimiga, uma rival política e militarmente, por exemplo, do Império Alemão. Nossa, a gente está falando da Era dos Impérios, Erich Hobsbawm, do Império Alemão. Como assim? A Alemanha, o Império Alemão,
estava em processo, já tinha construído, estava em processo de manutenção e expansão de uma ferrovia, que é considerada uma das grandes obras arquitetônicas da história da engenharia, que é a ferrovia Berlim-Bagdá. O que é isso? Uma ferrovia que vai ligar Berlim, na Alemanha, passando, então está ligando a Europa Central, na verdade já próximo do Mar do Norte, passando por toda a região da Península Balcânica que a gente está falando, que é o foco da aula, até a Ásia, até onde você tinha domínio do Império Turco Otomano ainda, que era Bagdá. Então, Berlim, Bagdá. Bagdá, hoje capital do Iraque. Esse plano passava, então, pelos interesses da Península Balcânica, ao qual a Rússia tinha interesses territoriais também. Então, a Rússia, ela era inimiga da Alemanha. E o Império Austro-Húngaro apoiava os interesses da Alemanha. Então, a Rússia, que está aí se colocando defensora dos países eslavos da Península Balcânica, ela já era inimiga da Alemanha, agora está amiga do Império Austro-Húngaro também. O Império Austro-Húngaro é ligado aos interesses do Império Alemão, certo? Então, vocês reparem que as rivalidades vão se formando, isso vai ser muito importante para a Primeira Guerra Mundial. E entre os países da Península Balcânica, principalmente a Sérvia, Montenegro, até a Bósnia e Herzegovina, que era um país que era de dominação do Império Austro-Húngaro, existia um sentimento nacionalista que a gente vai definir aí como pan-eslavismo. Vamos unir os nossos interesses desses países eslavos, de etnia eslava aqui da Península Balcânica, para lutar contra esses interesses externos, esses interesses internacionais, que antes era o Império Turco Otomano, agora a Áustria-Húngara, a Hungria está querendo nos dominar, já domina a Bósnia e Herzegovina. Então existe o conceito do que a gente chama de pan-eslavismo, pan-união, né? União dos interesses eslavos em prol do nacionalismo. Existia também o interesse da formação da grande Sérvia, um grande país, para poder bater de frente contra esses interesses internacionais, certo? Então existe todo esse processo. Aí que tá. No dia 28 de junho de 1914, o arquiduque, herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, estava na Bósnia. A Bósnia-Herzegovina era território aí do Império Austro-Húngaro, como a gente já falou. Ele estava lá consolidando os seus planos de dominação, né? Anunciando, inclusive, a dominação do Império Austro-Húngaro, inclusive na Bósnia-Herzegovina. E o que vai acontecer nisso? Ele vai ser assassinado. Ele vai ser assassinado nesse momento que ele está ali em Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina. Ele e a sua esposa Sofia, duquesa de Hohenberg, e a autoria do assassinato foi dada a Gavrilo Príncipe, que era um estudante de 19 anos sérvio, que estava ligado aos grupos, aí, aos planos nacionalistas e pan-eslavistas da Sérvia contra a dominação austro-húngara na região. Então ele foi lá na Sérvia e assassinou. Teve todo um plano, tá? Teve toda uma estratégia. Em alguns momentos deu errado essa estratégia, porque eram para outros terem assassinado antes. Percebeu-se a história de que o Francisco Ferdinando estava ali no caminho rumando à prefeitura, ele estava num carro conversível rumando à prefeitura, se eu não me engano, e perceberam que ele tinha sido primeiro, tinha sofrido um atentado. Eles tentaram trocar a rota, mas isso foi muito pouco. Ele acabou sendo assassinado e a sua esposa, a duquesa Sofia, também foi. Bom, depois disso, perceberam, através de investigação, perceberam que o príncipe, né, o Gavrilo Príncipe, que matou Francisco Ferdinando e a sua esposa, ele estava ligado aos interesses de um grupo considerado terrorista na época, que é o grupo Mão Negra, que era um grupo que tinha outras atividades, inclusive, mas que dos pensamentos dele era ligado à questão do pan-eslavismo e do nacionalismo, que assumiu depois a autoria do atentado. Bom, ele foi preso, e a partir daí a tensão na região, ela aumenta, ela se potencializa. Em 23 de julho de 1914, tá, quase um mês depois do assassinato, o Império Austro-Húngaro faz o famoso ultimato à Sérvia. A Sérvia era um reino, tá? O reino da Sérvia. Ele faz o famoso ultimato. O que é isso? Ele vai, por escrito, vai mandar algumas reivindicações para o reino da Sérvia após aí a morte do Francisco Ferdinando. Nesse ultimato constava algumas coisas importantes, como, prestem bem atenção, explicações
do governo da Sérvia sobre o assassinato do Francisco Ferdinando, certo? Dos interesses, porque que o grupo Mão Negra tinha interesses muito próximos do Estado da Sérvia, por exemplo. Isso é muito importante. Uma exigência para que o governo da Sérvia suprimisse qualquer tipo de propaganda nacionalista que contrastava com os interesses do Império Austro-Húngaro. Então, propagandas de ódio, por exemplo, feitas por grupos dentro da Sérvia, deveriam ser suprimidas, censuradas e retiradas pelo governo da Sérvia. E um terceiro ponto aí, que é muito importante que vocês saibam, é que o Império Austro-Húngaro exigia também a participação, olha só, a participação em todo o processo de investigação sobre o atentado que tinha ocorrido, que levou à morte o Francisco Ferdinando e a sua esposa Sofia. Tá? Então o Império Austro-Húngaro exigia também a participação das instituições austro-húngaras no processo de investigação, certo? E é justamente aí que o bicho pega. Por quê? Porque a pauta de reivindicações do ultimato, ela foi praticamente aceita pelo Império Austro-Húngaro. Só que teve um ponto, esse ponto final aí que eu falei para vocês, que é a exigência da participação das instituições austro-húngaras na morte do Francisco Ferdinando, ela não foi aceita pelo Estado da Sérvia. Também tinha uma influência russa em cima disso. A Rússia que colocava ali, falava, não aceita tudo não. Isso está, inclusive, violando a soberania do Estado da Sérvia. Então, no geral, não foi aceito. O ultimato não foi aceito no final por conta desse último ponto que a gente está falando, que foi o contrastante. Porque isso foi considerado, ó, a gente vai investigar, a gente vai acabar com grupos que incitam ódio, mas vocês chegarem aqui e participarem, qual é o interesse de vocês? Acusarem a gente, de repente definirem alguma coisa que deixe, por exemplo, o Estado da Sérvia em saia justa, de alguma forma? Esse ponto não foi aceito. E isso vai gerar um conflito muito grande. Ao ponto que no dia 28 de julho de 1914, um mês então após o assassinato do Francisco Ferdinando, o Império Austro-Húngaro vai declarar guerra ao Reino da Sérvia, certo? Então essa declaração de guerra já é a declaração de guerra da Primeira Guerra Mundial. Então é onde você tem o início da Primeira Guerra Mundial. E logicamente que aí a gente precisa conectar os pontos. Já que o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia e a Rússia era um apoiador da Sérvia, inclusive influenciando a Sérvia com seus interesses próprios, a Rússia, logicamente, que vai declarar guerra ao Império Austro-Húngaro. Mas a Rússia é inimiga também da Alemanha, que está ligada ao Império Austro-Húngaro. Então potencializa as rivalidades. Então a gente está falando de um ponto das rivalidades aí, que envolveram a questão balcânica desde a dominação do Império Turco-Otomano, certo? Repare então que as coisas estão conectadas, isso é muito importante que vocês saibam, que a história não existe isolada, existe uma série de interesses de todos os lados. Isso que é o que eu quero que vocês entendam, isso eu quero que vocês saibam. Essa questão dialética de contradições que vai gerando novas contradições, vai gerando novos conflitos, novas relações, certo? Espero que vocês tenham gostado e a gente vai se vendo aí nos próximos vídeos, nas próximas aulas, tanto em Brasil, filosofia, por aí vai, e também em história geral. Eu vou ficando por aqui, amo vocês de coração, grande beijo, fui!